Olá, João, tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, meus amigos. Muito obrigado. Tudo certo. Muito firme. É isso aí. Henrique. Miguel, vamos puxar pelo Nacional? Eu sei que quando o João vem aqui, a gente leva muito para o. Não, mas o João é quadro. Pode falar Nacional com o João também. Eu queria destacar hoje a nossa thumb, né? A manchete do Jornal da Fórum, porque desde ontem, a gente falou um pouquinho aqui na abertura, depois da escalada, e não voltou esse assunto, porque o Flávio Bolsonaro ontem escapou, né? Acabou escapando aí para a imprensa, de alguns setores da organização da campanha dele, pré-campanha presidencial, que ele já tem alguns parâmetros, viu, João, para o modelo econômico dele, como se isso fosse alguma novidade para a gente também. O que surpreendeu, na verdade, não é o plano é assustador, dado ao que a gente espera do Flávio Bolsonaro. Mas o que assusta muito é o sujeito que mal apareceu supostamente à frente do presidente Lula, supostamente e numericamente, a empate técnico. Ele aparece numericamente à frente num empate técnico em meia dúzia de pesquisas, acho que meia dúzia não tem, deve ter umas 3 ou 4, e ele já manda um recado para Faria Lima Expresso, que é o seguinte, João: salário mínimo não terá ganho real, será apenas indexado à inflação, e todas as despesas vinculadas à saúde e educação, os dois setores que mais recebem do PIB, por lei, por Constituição, os que mais recebem do erário público, também só terão aumento de investimento dentro do limite da inflação. Portanto, se eu coloquei, sei lá, 150 bi na educação e a inflação foi, sei lá, de 1%, só vai ter 1% a mais. Você vai colocar ali 151 bi e meio, não tem nada, não avança-se no investimento público, nos setores de saúde e educação, que são os dois mais dispendiosos, e a massa salarial não terá crescimento porque estará diretamente indexada à inflação, sem possibilidade de ganho real. O que o pai dele fez por 4 anos e enfiou o Brasil numa merda de dar gosto. O Brasil ficou numa situação terrível, já vinha de 3 anos sem aumento real do Temer, e só foi retomar aumento real de salário nos 4 anos seguidos de presidência do presidente Lula, 23, 24, 25, e este ano da graça de 2026. Ou seja, só agora voltou a ter aumento real. João, é muita sabugice, mas ao mesmo tempo muita coragem também. Eu preciso admitir para você que é o seguinte: às vezes o sujeito é canalha, mas quando ele é corajoso, eu admito que ele é corajoso de fazer as coisas, porque eu acho que muita gente não teria coragem. O Flávio Bolsonaro, a esta altura do campeonato, depois do que o pai dele fez em 4 anos e agora está preso, aparece ali numericamente à frente e já manda o papo que vai fazer isso aí tudo para atochar no trabalhador. Ele está corajoso com as palavras, né? Está confiando na vitória, não parece não, João? Boa noite, meu camarada. Olha, o Flávio Bolsonaro, ele é uma figura das mais nefastas possíveis, né? Um entreguista, um vendilhão, mas ele tem um componente que é curioso. Ele é um aventureiro, né? Ele é uma pessoa que nunca administrou nada, nem a vida dele, né? E ele sempre foi laranja de esquemas. E ele vai ser um laranja de muitos interesses à frente da presidência do Brasil. Ele é um cara que não tem projeto, o partido dele não tem projeto, eles são, digamos assim, né, bem rastaquera, bem rebaixado no que tange a política nacional. Nós temos um exemplo do que é o governo Milei na Argentina, uma completa inação, uma figura que não tem nenhum projeto para nada, nem para a saúde, nem para a educação, nem para o transporte, nada disso. Então, nós que conhecemos o Flávio Bolsonaro há muito tempo, sabemos até que ele não é uma pessoa muito versada nas letras, ou seja, não é uma pessoa que tem muita sapiência e que não é capaz de formular nada para o Brasil. Quanto a essa coragem que você falou, Henrique, veja, eu acho que o Flávio ele está extremamente seduzido por essas pesquisas, extremamente seduzido e empolgado por essas pesquisas. Por quê? Porque a campanha dele sofreu muitos ataques, inclusive internamente, né? Então ele
nesse momento, os números o empolgam e faz também com que ele dê uma satisfação internamente, provando que o nome dele é viável. Só que nós também sabemos que quem pensa um pouquinho mais sobre economia sabe que, por mais sabujo que seja o Flávio Bolsonaro, ele é um kamikaze, como foi o pai dele. Ele é capaz de colocar a economia do país numa situação de vulnerabilidade. Por mais que ele queira agradar banqueiros e especuladores, tem outras classes produtivas no país que sabem que entregar a chave do cofre para o Flávio Bolsonaro é uma derrocada. Então ele está sinalizando, ele está tentando se mostrar o suprassumo dos liberais para ver se traz esses apoios para ele. Então eu acho que esse movimento, entre aspas, corajoso do Flávio, é uma tentativa real, né, de ser visto como alguém interessante para essa burguesia financeira brasileira. Henrique, deixa eu só fazer um comentário sobre isso também, que é o seguinte: quando uma economia cresce, quando o produto interno bruto, né, a produção de riquezas de um país cresce, né, por que os trabalhadores merecem um aumento de salário acima da inflação? Porque a inflação, ela reflete o aumento dos preços dos produtos. Só que, além do aumento dos preços, você tem o aumento da produção de riquezas. E é por isso que no Brasil a gente criou uma lei muito sensata, porque os salários não aumentam. O que o Flávio Bolsonaro fala é como se os salários estivessem aumentando de forma desproporcional, descontrolada, todo mundo estivesse ganhando salários excessivos. Só quem ganha salário excessivo é procurador público, né? Mas, em geral, os salários, inclusive os salários do serviço público no Brasil, são baixos, né? Os salários do executivo são os mais baixos do serviço público, mais baixos do judiciário, mais baixos do legislativo. Os salários do serviço público no Brasil não têm aumentado muito, tem aumentado só de reajuste com a inflação, com algum reajuste depois de muita luta sindical e tudo, né? Mas existe uma razão racional, você aumenta para os trabalhadores, para não aumentar a desigualdade do país. Se você não aumenta o aumento do salário mínimo do Brasil, cara, é de 1%, 2%, é R$6 a mais, R$16 a mais, R$20 a mais. É ridículo você atribuir qualquer problema nacional ao salário. O salário mínimo do Brasil é baixo no padrão internacional, os salários brasileiros não são altos no padrão internacional. O Brasil é o país mais desigual do mundo, né? Então a decisão política que a sociedade encontrou, que é liderada pelo Lula, né? Você que inclusive super conservador até, mas é uma coisa ponderada, que se o PIB cresce, né? Você tem um aumento dos salários proporcional ao aumento do PIB. É básico, não tem ninguém propondo, não, o PIB cai, o salário cresce. Não, você tem uma fórmula objetiva de bom senso, né? Agora, o que a gente sabe é que a burguesia brasileira não quer aumentar o salário. Opa, Miguel travou, acho que o Miguel deu uma... voltou. Desculpe. Por exemplo, a troco de que o Bolsonaro não reajustou a merenda escolar? Você já parou para pensar isso? Não aumentou a merenda escolar, né? Ficou 4 anos sem aumento da merenda escolar. 4 anos sem reajuste no serviço público. O trabalhador do serviço público, ele é super importante para o país, né? É o enfermeiro do SUS, o professor, o técnico universitário. São funções que contribuem para o desenvolvimento nacional. O cara não é um peso para o Estado, ele contribui para o Estado. Então, eu acho que o Flávio Bolsonaro, ao falar isso, ele deixa bem claro quais as forças que ele defende, né? Ele defende a alta burguesia
que nem vive de salários, não vive de renda do mercado financeiro, e ele conta com a alienação do povo brasileiro. Infelizmente, tem muita gente alienada que vota. Eu espero que durante o processo de campanha, o processo de debate político, que vai se intensificar nos próximos meses, as pessoas atentem sobre isso, né? E eu acho que vão, Henrique, eu acho que no processo de intensificação, de aumento da temperatura política do país, esse tipo de coisa fica mais claro, vai ficar mais claro, porque no primeiro momento as pessoas se perde no meio do ruído, né? O cara, ele falou isso mesmo, mas será que ele falou? Isso foi só uma confusão, né? Mas conforme a campanha se intensifica, isso vai ficar mais claro, né? E ele vai perder voto com esse tipo de coisa, né? Enfim, vamos trazer aqui nosso outro convidado, o Rogério Tomás Júnior, está aqui na área. Coloca aí, por favor, Gui. Fala, Rogério, tudo bem? Bem-vindo. Beleza, Miguel, colegas Henrique, professor João Cláudio, à disposição aí, Miguel, prazer estar de volta. Sempre, ultimamente, né, pelo menos, sempre falando sobre essa crise da Argentina que parece que não termina nunca, né? Rogério, tá no Brasil ou tá comendo carne de burro e madeira na Argentina? Onde você tá? Tá em Brasília? Tô em Brasília, sim. Tô em Brasília. Então, sem burro e sem madeira, tá de boa, tá? Uhum. Sem burro, sem madeira, e muito preocupado porque a situação... A gente já falou muitas vezes aqui, né, que a situação tá grave, mas olha, do começo do ano para cá, eu passei um mês quase todo, janeiro lá, já vi muita coisa assim fortíssima, muitas imagens muito fortes que eu nunca tinha visto em 12 anos indo para a Argentina direto, tendo morado lá, mas a situação tá realmente degringolando, assim, tá essa coisa... Essa história da carne de burro que está repercutindo no mundo inteiro. Que história é essa? Eu acabei 300 mil notícias, perdi essa. Conta aí pra gente. E só para acrescentar, não é um papo assim, porque senão parece uma coisa meio que vira lenda urbana, é algo bem real, pelo que eu vi, na verdade, já tem até uma indústria especializada se metendo nisso, porque agora eles estão extraindo leite de burra também, né? Saindo nos jornais aqui na Europa. Além da carne e o leite também. Mas pode falar, Rogério, explica aí pra gente. Não, tranquilo. Aconteceu, Miguel, semana passada, um açougue começou a vender carne de burro, né, que em alguns países do mundo se come carne de cavalo, alguns países até ocidentais, a Itália, por exemplo, em algumas regiões da Itália, por tradições várias, inclusive fato como a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, enfim, por necessidade... Vende no supermercado, Rogério, até hoje na Itália, em qualquer cidade grande. É isso, né? Exato, virou uma tradição. Mas na Argentina, que é o país do assado, o país do churrasco, passou o século XX inteiro como o maior exportador de carne bovina, só foi ultrapassado no século XXI pelo Brasil, devido ao preço, a disparada do preço da carne bovina e a preferência pelas exportações, inclusive com o Milei tirando todas as restrições para garantir o abastecimento do mercado interno, então o preço da carne disparou e muita gente está realmente deixando de comer carne. A piada corrente na Argentina é que estamos virando veganos, com bom humor falando isso, mas que na verdade esconde uma situação trágica, que é o fato de estarem com o menor consumo per capita em 120 anos, em mais de 100 anos, desde 1920 mais ou menos. E aí se soma isso o menor consumo de leite desde 2002, desde a crise de 2001, 2002, enfim, são vários sintomas. E aí aconteceu semana passada, um açougue começou a vender isso lá na Patagônia, lá em Trelew, uma cidade importante da Patagônia, na província de Chubut, vendendo carne de burro. E aí restaurante fazendo degustação, colocaram uma repórter ao vivo para fazer a degustação, tipo o João Dória, com aquele, como é que chamava? Farinato? A ração para criança, né? Aquela ração, né? Não era para criança, era para gente em situação de carência, enfim. Era geral, não era para criança. Colocaram a repórter para provar carne de burro, ela fazendo careta, mas dizendo que era gostosa, que era saborosa, enfim. É um sintoma
desse ponto específico, que é a disparada do preço da carne e a diminuição do consumo da carne bovina na Argentina. É sintoma, obviamente, de algo muito maior. E, claro, que aí tem muita piada, fizeram muito meme, mas o fato é que esse assunto repercutiu no mundo inteiro. Até as buscas por donkey meat, né, carne de burro em inglês, dispararam. Eu fiz pesquisa por vários países, assim, vários países de língua inglesa, de língua espanhola. Então, na Espanha, a carne de burro estava mais buscada do que, por exemplo, Santiago Abascal, que é o líder da extrema-direita lá, o Milei da Espanha, e tinha disparado. Aqui no Brasil, disparou absurdamente. Cheguei a ver, publiquei, não sei se foi sábado ou domingo, o interesse no Google, nas pesquisas no Google, por carne de burro, no Brasil, estavam muito maiores do que Tarcísio de Freitas e também do que Fernando Haddad. Quer dizer, repercutiu muito fortemente como um sintoma da deterioração da economia argentina. Aí se soma isso várias coisas. Eu acabei de publicar nas minhas redes um vídeo mostrando uma coletânea de depoimentos muito duros de donos de empresas que anunciaram o fechamento dos seus negócios, do país inteiro. Você que eventualmente assistir, você vai perceber o sotaque diferente de cada depoimento. Enfim, a Argentina está realmente degringolando a situação econômica. Todos os meios de comunicação do mundo repercutindo, eu acho que a Fórum publicou, se eu não estou equivocado também, uma matéria sobre a queda brusca da atividade econômica, menos 2,6% nos últimos 12 meses, de fevereiro desse ano para fevereiro do ano passado. Em março foi menos 2,1%, quer dizer, uma queda brutal, é número de recessão, né? E, enfim, está uma situação bastante delicada. Rogério, você Só para pediu... registrar rapidinho, Miguel, teve também o crescimento do consumo, fiz uma matéria disso no plantão no fim de semana, do Yacarantiá, né, que é a única madeira comestível do mundo, que é típica da região de Misiones e da região também acho que do Chaco, e os caras estão vendendo uma madeira que depois de um processo químico, ela vira uma espécie de uma esponja, e as pessoas estão fritando aquilo e fazendo aquilo assado, os caras estão comendo madeira, Miguel, sabe? Nossa. E mais, Rogério, Miguel, só um segundo. Sim, você claro. pediu para o Guilherme subir os vídeos. Quando você quiser mostrar, só falar aqui que o Guilherme sobe, tá? Só para te informar. Tá. Só para completar esse dado da história da deterioração geral, se reportou essa semana também em Córdoba, que é a segunda cidade mais rica da Argentina, ali depois de Buenos Aires. Eu fiz matéria sobre os gatos. Moradores de um bairro da capital da província de Córdoba, onde o Milei ganhou com 74%, denunciando que as suas mascotes, seus pets, os seus gatos estão desaparecendo. E aí estão acusando, atribuindo isso a pessoas em situação de rua. E, ao mesmo tempo, uma matéria que também falava do aumento de roubos, do aumento de violência, de crimes violentos numa região lá, enfim, a ruptura do tecido social em estágio avançado. A Argentina está parecendo, em muitos aspectos, a Argentina pré-crise de 2001. Está numa situação bastante delicada. Aí tem um gráfico que o primeiro que eu queria sugerir para o Guilherme colocar, que é também falando de buscas de Google, que é a disparada do interesse no Brasil. Essas são as buscas no Google pelos termos economia da Argentina. Pode ver que nos últimos 30 dias disparou. Tem a questão da carne de burro, mas também tem a quebradeira geral de empresas muito grandes na Argentina, multinacionais que estão fugindo da Argentina como se estivessem numa guerra ou numa pandemia de zumbis, assim. Então é um negócio surreal a quantidade de multinacionais. Toda semana tem anúncio de uma multinacional ou uma grande empresa fechando as portas ou demitindo 100, 200, 400 trabalhadores, e em alguns casos, por exemplo, transferindo plantas, transferindo fábricas para o Brasil, para outros lugares também. Enfim, está uma debandada geral. A Argentina está vivendo um fenômeno que a gente pode chamar de industricídio. É um assassinato das indústrias que o Milei está causando
devido à liberação, libera geral para as importações, sem absolutamente nenhuma restrição, nenhum controle, nenhum estudo de impacto em vários setores. Setor têxtil, por exemplo, que em qualquer país nosso é bastante forte. Na Argentina está uma quebradeira assim, monstruosa do setor têxtil, porque, obviamente, é muito mais barato importar da China. E aí a gente no Brasil está tendo, inclusive, o debate da taxa das blusinhas, etc., para proteger a nossa indústria, proteger o nosso setor de serviços. E na Argentina o Milei simplesmente ignora isso, né? Ele diz que no final das contas vai favorecer, e na verdade não está se vendo isso. A Argentina é o único país do mundo onde tem aumento do desemprego, aumento da inflação, que chegou a 10 meses consecutivos de aumento da inflação, e você tem, por exemplo, a perda do salário real, que nos últimos 2 anos com o Milei, os salários perderam 38% de poder aquisitivo, e ainda assim os números apontam uma diminuição da pobreza. É uma fraude isso. Na última vez que eu participei aqui, eu falei rapidamente disso, mostrei um gráfico até. O governo está manipulando os dados, tanto da inflação quanto da pobreza, mexendo em variáveis que fazem com que ele obtenha resultados favoráveis, né? Mas que, na realidade, todos os outros índices, e principalmente a percepção da sociedade, é da derrubada completa da economia da Argentina, né? Vamos pedir a opinião do João. João, como é que você está vendo o papel da Argentina, do Milei? Como é que você acha que isso se reflete no debate político brasileiro? Então, do dia para a noite, o Cone Sul se tornou um grande laboratório neoliberal, né, com pintadas neofascistas. Todas essas figuras que estão gerindo os estados no Cone Sul são figuras que não têm nenhum projeto para o seu país, são figuras que estão muito mais voltadas a fazer o debate de pauta de costumes, estão muito mais preocupados em se colocar como subservientes à Casa Branca. São pessoas que estão brincando com a realidade, estão rifando o Estado Nacional. E a Argentina, a coisa é muito grave, né? Porque tem um componente aí, logo assim que o Lula ganhou, o Lula fez o convite para que a Argentina entrasse no BRICS. E uma das primeiras medidas do Milei foi refutar o BRICS. E o Mercosul hoje ele está muito inviabilizado por conta também da postura do Milei de não querer discutir com o Brasil nenhum plano estratégico que possa reinserir Brasil e Argentina na economia regional a nível de liderança. Isso está completamente polarizado. Então, o que nós estamos vendo do Milei parece aquela propaganda antiga, né? Eu sou você amanhã. O Milei é o Flávio Bolsonaro. O Milei é o Flávio Bolsonaro. Nós não temos que botar nem o que tirar. É a mesma retórica, a mesma falácia, o discurso é um conjunto de conceitos vazios e abstratos. A discussão é muito mais por conta da falta de costumes. Eles estão muito mais preocupados com o casamento gay do que ter desenvolvimento nacional. Então, a única coisa que essas figuras têm para oferecer para suas populações o empreguismo, colocar os seus estados nacionais combalidos. A Argentina ela praticamente está se inviabilizando enquanto nação. Então, eu acho que o reflexo aqui, e isso nós temos que fazer uma profunda autocrítica, a figura do Milei continua sendo vendida entre os liberais, entre os fascistas, entre a direita reacionária, como aquilo lá um grande evento positivo. A todo momento surge isso. Nós não conseguimos escarnar a realidade argentina aqui. Primeiro que a imprensa comercial brasileira também omite isso. Ela não tem nenhum interesse em fazer grandes reportagens. Nós não temos também um plano definido para mostrar, para publicizar a situação da Argentina. E veja, para concluir, parece que surgiu um novo Eldorado para os fascistas brasileiros, que é agora arrumar para o Paraguai. Eu vi que estava tendo um movimento de aposentados, de direita, comerciantes, né?
aquelas viúvas do Bolsonaro, como se o Paraguai fosse o grande Eldorado, que outrora era a Argentina. Em que se dizia isso, o Milei vai assumir a Argentina economia, vai voar. Nós temos que denunciar isso, nós temos que mostrar para os brasileiros a situação periclitante da Argentina. Porque se lá eles estão comendo burro, aqui nós já tivemos a fila do osso. Ela vai retornar agora. Se eles estão comendo madeira, a gente não pode esquecer da turma aqui que ficava catando pé de galinha. Então, nós temos um cenário muito semelhante, né? O Brasil precisa entender o que está acontecendo na Argentina, que a vitória dessa criatura nefasta nos coloca num abismo muito semelhante ao da Argentina, que quiçá pior, que temos uma população maior, né? Então, talvez aqui o estrago ainda seja maior. Pois é. Rogério, você trouxe aqui vários vídeos. Pede aqui para o Guilherme colocar um desses vídeos aí e comenta para a gente. Tá, queria só uma notícia, já que o professor falou, o João Cláudio falou da questão do neofascismo, tem uma notícia que é perfeita para ilustrar isso e que não saiu em lugar nenhum na mídia brasileira, até onde eu vi no meio da tarde, que foi o Milei simplesmente proibiu, fechou, excluiu todos os jornalistas da Casa Rosada. É como se o Lula decidisse expulsar todos os jornalistas do Palácio do Planalto, setoristas lá, que são dezenas de veículos de comunicação. Uma lei proibiu todos de irem lá. O que aconteceu? Ele recebeu o Peter Thiel hoje, e aí botou a galera para fora com uma justificativa esfarrapada, porque teve um jornalista lá, do Clarim, do TN, né, o principal canal do grupo Clarim, que usou aqueles óculos, não sei se é Meta ou se é Google, que filma, né? E aí ele entrou filmando com os óculos, aí mostrando o interior da Casa Rosada, e aí o Milei usou isso para justificar a exclusão de todos os meios de comunicação. Isso é fascismo puro. Nem a ditadura do Videla fez isso. Nenhuma vez na história da Argentina a Casa Rosada esteve fechada no seu acesso aos jornalistas, à imprensa. Então isso é bizarro, mas só para dialogar com o professor. Aí tem 2 vídeos, eu vou passar então para o primeiro vídeo, Guilherme, se puder colocar aí, a gente vai comentando, que no meio de tudo isso, do problema econômico e da briga do Milei para recuperar, está tendo uma briga interna terrível, eles estão se matando. E isso aí é um vídeo que vai mostrar, não sei se o pessoal vai conseguir ler, mas são um ato de alguma atividade do governo, foi ontem isso, na província de Buenos Aires, e os caras simplesmente jogaram um balde de urina, aí, ó, num orador, Sebastián Pareja, que eu vou já explicar, aí vai aparecer melhor. Doctor Sebastián Pareja, para mí es un placer inmenso que este día nos esté acompañando el querido Sebastián. Gracias, Sebastián. Olha. Hola a todos. Que fue. Esse cara, gente, não é qualquer funcionário. Esse cara, ele é deputado, mas ele é o grande armador político, grande articulador político da Karina Milei, que é a única pessoa na Argentina com autoridade para disputar com o Milei, porque na verdade é que manda nele. Todo mundo fala na Argentina que quem manda no governo é a Karina. E esse cara é o braço direito, é o armador político dela, Sebastián Pareja. E ele simplesmente tomou um balde de mijo na cabeça durante um evento oficial do partido, enfim, da liderança ali nessa localidade, que eu não lembro de cabeça agora, mas isso foi ontem, sim. Nossa, surreal. Os caras chegou a esse ponto. E quer dizer, é mijo amigo, não foi o peronismo, não foi a esquerda trotskista lá, não. Isso aí são militantes do próprio Milei atacando o articulador político da Karina. E tem 2 notícias, 2 prints aí, notícias para explicar melhor isso aí. O Pareja, esse cara, ele simplesmente ele armou as listas, né? Na Argentina o voto é por lista, né? E ele é o cara que foi responsável por fechar as listas do partido Milei, Liberdade Avança, na província de Buenos Aires, na cidade de Buenos Aires. E ele deixou de fora um monte de tuiteiro, os militantes, os trolls lá, que já estão no governo, ganhando muito dinheiro, ganhando crédito do Banco Nación, mas que queriam ser deputados. E esse cara botou eles todos de fora, botou todo mundo de fora.
E aí começou a briga isso ano passado. Agora, ele simplesmente denunciou 11 tuiteiros que divulgaram o número do telefone dele publicamente no Twitter, na Rede X, e fizeram ameaças a ele, né, como represália por ele não ter colocado essa turma, que é um braço do governo ligado ao Santiago Caputo, que é um assessor do Milei, estrategista digital. E aí está uma briga terrível, porque é no primeiro escalão praticamente. Esse cara é o braço direito da Karina Milei Reforço. Aí tem outra notícia aí fala sobre a denúncia que ele fez, né? E vários já estão prestando depoimento na justiça, tendo medidas de restrição, gente que não pode publicar ele. Aí tem uma outra notícia aí, Guilherme, outro print, que é a nova briga em consequência disso. Essa loira aí é uma deputada, Lili Lemoni, foi namorada do Javier Milei, é a maquiadora oficial do Javier Milei. Todo evento que o Milei está, é ela que faz a maquiagem dele. Inclusive, às vezes deixa ele meio parecendo uma geisha oriental, mas enfim, isso é outra história. E esse cara aí, que está na imagem, é o líder, é como se fosse o Carluxo dos trolls do Milei. É o médico Daniel Parezini, chama Gordo Dan, o Twitter dele. E aí ele e a Lili Lemoni, deputado, estão brigando publicamente, se acusando, um dizendo que é traidor, outro dizendo que não vale nada, e soltando ameaças. Está uma briga terrível na cúpula do governo. Aí tem mais assunto aí também para mostrar. Tem um outro vídeo, Guilherme, que vale interessante, está fresquinho, acabou de acontecer, é quase um furo aqui para o Jornal da Fórum, que hoje foi aberta a Feira do Livro de Buenos Aires, né? A 50ª edição. Vamos ver. Vaia ao governo. Aplauso, mas tem vaias também. Aí ele fala que isso não é motivo para... A fundação aporta 300 milhões. Me parece que é algo para aplaudir, não para buchear. De libertad. Otro orador, este año celebramos vaiado. 50 años en un momento muy particular de la Argentina, un momento de transformación profunda, donde el país decidió ordenar sus prioridades, recuperar la confianza y volver a poner el centro de la libertad de cada persona. Isso aconteceu Ese es un rumbo, agora. en ese rumbo que desde la Secretaría de Cultura sostuvimos una idea muy simple. La cultura también necesita de una administración responsable. Isso aconteceu agorinha, Miguel, todo mundo está acompanhando, foi a abertura da Feira Literária, uma das feiras literárias mais importantes do mundo, 50ª edição, e o governo que banca a feira, e que nas outras edições tinha o Milei lançando livro, tinha os ministros lá posando, dessa vez foram vaiados as autoridades que discursaram. Então, assim, a popularidade do Milei lá embaixo, só apenas 29% dizem que votariam nele hoje para a reeleição. É claro que isso não significa, e aí eu encerro por aqui por enquanto, para a gente ouvir os demais colegas, isso não significa que o Milei já está derrotado, que está morto, longe disso. Se a economia melhorar um pouco, ou se o Trump resolver, ano que vem, intervir forte para garantir a eleição do Milei, ele vai ser competitivo de todo jeito, inclusive porque a oposição tem vários problemas, não tem um candidato natural forte, não tem uma figura de liderança, porque essa figura está sob prisão domiciliar, Cristina Kirchner, vítima da perseguição política do lawfare. Mas o Milei está numa situação muito delicada, mas longe de estar derrotado para o ano que vem. Muito bem. Tem também um vídeo que chamou a atenção, viralizou muito, uma coisa meio bizarra, que é o Milei cantando. Eu queria até que ele explicasse, foi em Israel, porque aparece o Netanyahu lá, rindo dele. Coloca aí. Sim, ele foi para a festa de aniversário de Israel, né, do Estado de Israel. Completou agora 78 anos. Né? E aí o Milei tem um detalhe. O Milei, de toda a sua gestão até agora, a cada 7 dias, ele está fora do país. Ele fez 14 viagens para os Estados Unidos e fez para Israel, se não me engano, 4 ou 5. E se diz o presidente mais sionista do mundo, ele disse isso numa das palestras dele aí, eu sou o presidente mais sionista do mundo. E tem um monte de gesto aí, tem um monte de notícias, algumas verdadeiras, outras meio especulação em relação ao Milei receber 300 mil israelenses lá na Patagônia, enfim, como refugiados.
Então tem um monte de coisa que está mostrando a submissão, a subserviência do Milei a Israel, ao governo do Netanyahu, e isso são imagens lá dele nesses dias lá na festa de independência, no aniversário de independência de Israel, de criação, na verdade, independência não, né, de criação. Independência já era eu repetindo o discurso dos caras. Passar para o professor João para comentar essa dancinha aí do Milei. Aproveitando, já pode dar uma pincelada, né, já que a gente já está aqui no outro lado do mundo, de Israel, como é que está a situação lá no Oriente Médio? Nós não podemos esquecer que o Milei colocou à disposição dos Estados Unidos e de Israel a poderosa marinha argentina para ajudar a furar o bloqueio no Estreito de Hormuz. Não podemos esquecer isso. Foi uma oferta e tanto. Havia uma competição de tolice. O Milei oferecendo a marinha e o Zelensky na Ucrânia oferecendo equipe antidrone. Ainda fez uma fala. O Zelensky ainda foi tão ridículo, mas acho que abusou, que ele falou assim: só tem um jeito de vencer o Irã, são com os meus especialistas. Ou seja, ele tinha a chave da vitória, o Zelensky, né? Então, essas figuras grotescas. Mas olha, Miguel, eu acho que esse decréscimo na qualidade dessas lideranças, isso está muito ligado a um movimento conjuntural crescente, né, do neofascismo. Nós temos um fascismo de nova monta curioso. Ele é um fascismo entreguista. Ele é um fascismo que não tem interesse pela coisa nacional. Eles têm como pauta muito mais a novelíngua, costumes, a guerra santa, a guerra cultural, mas a questão do Estado como guarda-chuva desse projeto político, isso foi abandonado. Isso foi uma coisa que foi construída de longa data pelas intervenções da CIA na América Latina e em outras partes do mundo. Ou seja, o que parecia contraditório, hoje se materializou. Nós temos fascistas neoliberais. Porque um dos dogmas do movimento fascista na primeira metade do século XX era a formação de um Estado forte. A necessidade de que o imperialismo fascista fosse regido pelo Estado. O Estado é que seria o senhor desse avanço. E essa turma aí não, ela abre mão completo do Estado e se entrega ao capital privado. E sobre a situação lá nos Estados Unidos, veja, eu tenho lido muita gente boa aí pelo mundo que está publicando coisas novíssimas, e eu acho que nós temos que passar a observar que esse posicionamento dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz, né, de manter o tal do bloqueio ali, que nós sabemos que ele não é efetivo, mas o preço do petróleo continua em torno de $100. E isso está garantindo muita grana para as 7 irmãs. Né? As grandes companhias petroleiras, se eu não estiver errado, 4 são estadunidenses e as outras, uma francesa, uma inglesa e uma holandesa, se eu não estiver errado. E esse petróleo acima de $100, além de estar enchendo o bolso dessas petroleiras com dinheiro, é uma tentativa de tensionar a economia chinesa, porque obriga a China a comprar um petróleo mais caro. E essa discussão também entra pelo seguinte: se é verdade que a Etiópia vai fechar o Bab el-Mandeb, você vai ter os 2 estreitos ali fechados, então volta uma discussão de que a possibilidade de um oleoduto e de um gasoduto que passe por Israel, que passe pela faixa de Gaza e coloque Israel numa condição estratégica para levar petróleo e gás, contornando os estreitos e levando isso para a Europa. Que petróleo e gás é isso? É o petróleo e gás que vem do Cazaquistão. Né? É uma ramificação do Druzhba. Então, isso tem que ser observado, que a última coisa que nós podemos acreditar é que o Trump está completamente tonto nessa coisa. Eu não sei se já foi confirmado, mas parece que o comandante da Marinha estadunidense entregou o chapéu. Né? E eu acredito que essa saída dele
já não é o primeiro militar da Marinha que entrega o chapéu, mas é óbvio que existe, né, o uso excessivo das Forças Armadas por conta do Trump para objetivos que não estratégicos dos Estados Unidos. Então, nós temos que observar que esse posicionamento estadunidense tensiona a economia no mundo, ferra com os países do sul global, coloca os antigos aliados estadunidenses diante da compra do gás líquido dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão prontos para fornecer isso, por mais que seja caro, mas ele fornece. Então, o que me parece, né, e eu tenho investigado isso, tenho lido isso, o que me parece que nesse primeiro momento nós estamos vendo uma grande armadilha. Os Estados Unidos tensionando, criando um caos energético no mundo, numa operação de 2 pontos: aumento do lucro e da sua importância para o fornecimento desse gás líquido, o GLP, né? E, ao mesmo tempo, que ele produz ou tenta produzir uma elevação no custo de produção chinesa. Deixa eu trazer uma notícia de agora há pouco, Rogério. Só confirmar, Miguel, só confirmar que sim, foi demitido o comandante da Marinha, e a notícia é que ele foi demitido por seguidos conflitos com a cúpula, inclusive com o secretário de Defesa, aquele neonazista Pete Hegseth. Interessante. Porque possivelmente tem alguém tentando instilar algum pingo de bom senso na cabeça desses psicopatas da Casa Branca, mas não está sendo bem recebido, né? Por exemplo, tem a notícia que tem a ver com isso, coloca aí, Gui, que eu mandei agora, é que o Irã, ele acertou um cessar-fogo com os Estados Unidos, né? O presidente Trump acabou de mencionar numa entrevista, que seja agora, o presidente Trump reconheceu hoje que havia um acordo para a abertura do Estreito de Hormuz, que o Irã havia, deixa eu botar a tela inteira para ficar maior, que o Irã havia concordado com um acordo mutuamente benéfico, mas então, com base, né, na sua própria opinião, ele o cancelou. Pensem bem nisso. O estreito poderia ter sido aberto, um acordo havia sido firmado, e porque o presidente Trump repentinamente decidiu que não queria permitir que o Irã também se beneficiasse, ele afundou o acordo para todos. Mais uma vez, a palavra diplomática dos Estados Unidos não valeu nada, e nossos amigos e aliados continuam sofrendo financeiramente. Isso se aproxima do ápice da falha de liderança, né? Então, aqui, o Trump sobre o Estreito de Hormuz. Eles vieram até nós e disseram: concordamos em abrir o estreito. E todos os meus assessores ficaram felizes, exceto eu. Eu disse: espere um minuto, e se abrirmos o estreito, isso significa que eles vão ganhar, né, 500 milhões de dólares por dia. Eu não quero que eles ganhem. Ou seja, o Donald Trump, ele está prejudicando o mundo inteiro, o planeta inteiro, e alguns países estão sofrendo dramaticamente, né? Os países africanos, porque a questão dos fertilizantes, que eles dependem muito dos fertilizantes que circulam por aquela região. O mundo vai sofrer uma crise alimentar severa, em que vão morrer milhões de pessoas, porque tem um psicopata na Casa Branca que quer brincar de fazer guerra no Oriente Médio, né? Enquanto os senhores lá da Europa, da ilustrada Europa, não têm coragem de falar um ai. Eu acompanhei as coletivas, o presidente Lula acabou de voltar de um périplo na Europa, João. Uma cena que ficou marcada na minha cabeça para a minha vida inteira, eu não vou esquecer isso. Os repórteres perguntavam estava o presidente Lula e o primeiro-ministro alemão, Merz, né, que devia ser Merdes. E estava lá o presidente Lula respondendo às perguntas, não criticando a guerra. Não, claro, o mundo precisa acabar com essas guerras, tem que investir em alimento, investir em educação, né, uma voz de bom senso pura. Enquanto isso, o Merz, o primeiro-ministro alemão, de cabeça baixa, literalmente, um gesto físico. Não só ele não respondia nada, como ele, cabeça baixa, ele é alto, ele quase se curvava. Ele quase fala, né,
O corpo fala. O corpo falando, cabeça baixa. Inclusive, o de Portugal também, né? Mas o que me chamou a atenção mais foi o da Alemanha. Cabeça baixa, assim, sabe? Em linguagem corporal, de submissão total aos Estados Unidos, enquanto a Alemanha sofrendo, né? Sofrendo com o aumento dramático do preço do gás. Agora, a Alemanha é um país rico, né? O sofrimento deles é relativo. Agora, os países ali do sul da Ásia estão passando fome, porque com a queda no preço com a alta no preço da energia, né, as pessoas não conseguem cozinhar. Né? E ele respondeu sobre Cuba também. Nós não podemos esquecer que o Nord Stream foi destruído. O Nord Stream foi destruído por um ato terrorista, um ato de terrorismo na Europa, praticado pelos serviços de inteligência inglês e ucraniano, e quem pulgou o Nord Stream foi o povo alemão. O Nord Stream foi construído pelo governo alemão. Sim. Detalhe, aquela operação, para você destruir o Nord Stream está a mais de 80 metros lá embaixo, naquela água que é um gelo miserável. Você precisa ter alta tecnologia para ela destruir aquilo. Aquilo não é para qualquer um. Aí, no outro dia desse, apareceram 2 caras que foram presos, aí um ucraniano, acho que um italiano, dizendo que eles alugaram um barco de pesca. Um monte de Deus. Ninguém que aluga um barco de pesca tem tecnologia para destruir o Nord Stream. E os alemães completamente calados. Tem outra chinelada na cara dos alemães agora. A Rússia proibiu a passagem de petróleo por dentro do seu território. Eles agora vão ter que fazer o desvio nesse mesmo oleoduto de Druzhba, que vai ter que passar agora por outro ramal, e vai encarecer o petróleo. A Alemanha vai pagar mais caro pelo apoio que ela dá à Ucrânia, que não ganha nada. É um absurdo, né? Tem outro ponto também, Henrique, que é dramático, que é a alta no preço dos fertilizantes. Hoje eu vi uma matéria sobre isso, que nos Estados Unidos, que depende muito da importação de fertilizantes, a inflação vai explodir nos Estados Unidos. Agora, o trágico é que explode no mundo inteiro, né? Aqui é a razão pela qual o Lula está irritado com o Trump. O Lula está se posicionando como anti-Trump, porque o Trump, alguém precisa levantar a voz contra o Trump. Né? É inconcebível que o mundo inteiro fique calado enquanto um psicopata destrói o planeta. Né? E agora, e não tem como negociar com os Estados Unidos, João. Né? Porque o Trump, ele assina um cessar-fogo no dia seguinte ele próprio rompe o cessar-fogo. Então como é que o mundo vai lidar com isso? Eu acredito que, por conta do período eleitoral que se aproxima nos Estados Unidos, o Trump vai dobrar a aposta. O Trump não tem interesse em fazer concessões internas. Internamente, ele vai usar a Guerra Santa, a guerra cultural, a pauta de costumes, que foi o que trouxe ele até aqui. Né? O Trump, ele é uma figura desse nicho, das teorias da conspiração. O Trump é essa figura. O Trump, ele não é uma figura que tem interesse com a política convencional, com o que a gente entendeu de institucional historicamente nos Estados Unidos. Então, eu acho que até o período eleitoral nós vamos ver os Estados Unidos agindo de maneira cada vez mais violenta, mais errática, mas dentro de uma lógica republicana, dentro de uma lógica neofascista, dentro de uma lógica trumpista, acho que a gente pode chamar do corolário Trump. Ele tem uma lógica dentro disso. E eu acho que a única maneira de freá-lo um pouco é uma derrota nas eleições de meio de mandato. Se ele se tornar um Pac-Man, perder as 2 casas, ele talvez reduza bastante essa sua postura errada. Miguel, posso 2 frases só? Bem rapidinho, concordo com tudo que o professor disse aí, o Miguel iniciou, e tem um detalhe a mais, né? Até porque a gente estava no Dia Mundial do Livro, acho que uma leitura que eu gostei muito nos últimos tempos foi A Hora dos Predadores, do Julian da Empoli, e ele coloca o Trump como um desses caras que trabalha na lógica de instalar o caos, achando que o caos vai lhe render mais benefício do que trabalhar na lógica da racionalidade, da diplomacia, né? Então, o Trump tá muito centrado, né, instalado nessa lógica de instalar o caos
para ver o que é que ele consegue tirar, sendo mais forte, né, na hora de ter que negociar para sair do caos, ele tem as vantagens, né? É a única coisa que explica o comportamento errático do Donald Trump é o caos, né? É fomentar o caos. Deixa eu tirar o reco aqui que está no João. Porque o próprio Estados Unidos é prejudicado profundamente, né? Diplomaticamente, ele está se autodestruindo. Né? Quem vai confiar nos Estados Unidos? Né? E os próprios parceiros, os maiores parceiros, estão sendo prejudicados. Né? A Coreia do Sul, que depende mais da metade do seu combustível passa pelo Estreito de Hormuz, Japão, Taiwan, aqueles países do sul da Ásia, todos em que os Estados Unidos passou décadas flertando com eles para jogar eles contra a China, né? Atiçando animosidade entre esses países contra a China. Esses países estão sofrendo dramaticamente. E agora, o lado bom de tudo isso é que o mundo está vendo uma polarização entre um norte global liderado por um país terrorista, que é os Estados Unidos, né? Não tem como chamar de outro nome, é um país terrorista, né? Que tem o seu pitbull no Oriente Médio, que é Israel. Inclusive matou uma jornalista libanesa, né? Hoje está em todos os jornais aí uma jornalista no sul do Líbano, né? Sem contar os mais de 200 que já foram mortos em Gaza, o maior massacre de jornalistas na história da humanidade, mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial somados, né? E você tem o Norte Global, que é liderado por esse país terrorista, a Europa num silêncio cúmplice, né? Você vê, por exemplo, aquela Kaja Kallas, que é representante diplomática da União Europeia, ela só abre a boca para falar culpando o Irã. Não, tem que abrir o Estreito de Hormuz, isso é contra a lei internacional. A última fala dela que eu vi, que violava o direito internacional. Aí você vê ali, era destruída nas redes sociais, né? Todo mundo falando, mas direito internacional, sério mesmo? Quer dizer que explodiu uma escola com 160 crianças no Irã tá de boa, né? E você matar uma liderança, é impressionante como eles normalizam, João. Eles matam um líder religioso de um país, como fosse normal, né? Normal, você mata a liderança religiosa de um país. Você joga uma bomba, imagina você jogar uma bomba e matar o Papa no Vaticano, explodir um prédio no Vaticano, né? E matar o Papa. É uma coisa impressionante. O Khamenei, ele era contra a bomba nuclear, né? Aí mataram o Larijani. Homem moderado. Mataram o Larijani, que era um dos principais lideranças políticas. Aí eu fiquei sabendo, o Larijani, João, um cara moderado, um cara culto, tradutor de Kant no Kant, cara, um filósofo, professor universitário. Um moderado, tradutor de Kant para o persa, um cara moderado que fazia o contraponto ali, os caras mais duros do próprio Irã. Parece que eles querem o caos mesmo, né, João? Eles querem fomentar o caos, fomentar a guerra, matar todo mundo que é moderado. É difícil entender, né? O debate nos Estados Unidos hoje vai ser: o Trump é louco ou será que ele finge de louco? Alguns falam da teoria do Mad Men, né, do homem louco, uma teoria de que você finge de louco para conseguir mais coisas, mas ninguém consegue entender o sentido político, econômico das ações do Donald Trump, né? Pior é a subserviência da Europa que você falou, porque ele colocou a Europa, né, Rogério? Colocou a Europa sob mira logo assim que ele assumiu. Ele exigiu que a Europa contribuísse com 5% para a OTAN. Ele transferiu o custo principal da guerra da Ucrânia para a Europa. Ele impôs para a Europa comprar o gás liquefeito deles, que é mais caro, e apertou a Europa naquela política de taxas contra a Europa absurda, e dá declarações das mais estapafúrdias. Aí você vê a Kaja Kallas e o Rutte, né, que é o chefe da União Europeia, né, de joelho, vão na Casa Branca no ritual do beijamão.
agradecer ao Trump, sempre subserviente. É uma vergonha essas novas lideranças europeias, essa safra de lideranças europeias, onde que elas colocaram a Europa? Elas colocaram, elas estão comprometendo o futuro da juventude europeia nesse movimento de subserviência aos Estados Unidos, com a ilusão de que vão destruir a Rússia. Com as honrosas exceções, né, professor Miguel Henrique, do Pedro Sanches, dispensa qualquer comentário, mas surpreendentemente a Giorgia Meloni, a italiana, que já vem há muito tempo dizendo não para o Trump, e agora, quando o Trump atacou o Papa, ela levantou a voz, foi para cima do Trump, e o Trump respondeu, e aí chegamos a uma cena absolutamente inimaginável, que foi o parlamento italiano, 2 semanas atrás, todos aplaudindo de pé a líder da oposição, a líder do Partido Democrata, partido de esquerda lá, oposição ao governo de extrema-direita da Meloni, nacionalista da Meloni, todo mundo aplaudindo ela porque ela saiu em defesa da Giorgia Meloni. O Trump conseguindo unificar um país governado pela extrema-direita e com Rogério, a oposição eu tenho insistido que a Giorgia Meloni será o Alexandre Frota da Itália, viu? Eu venho falando isso muito, porque, assim, é impressionante. O pessoal está vendo muito focalizado essa coisa da fala do Papa e do quanto ela está se desentendendo com o Trump. Ela vem dando umas declarações estranhas que a extrema-direita italiana não entende. E aí, quando ela encontra o Lula, ela fica toda sorridente, ela abraça o Lula. Ela está trocando uns sinais assim que o pessoal não está entendendo muito bem. Eu acho que em 2 anos ela será o Alexandre Frota da Itália, viu, Rogério? Eu não concordo, mas é uma teoria interessante boa. Até porque, na verdade, a extrema-direita lá na Itália tem 3 divisões, estão super rachadas, como no próprio Parlamento Europeu, mas é interessante, eu vou acompanhar isso, que é algo bom para a gente monitorar. Miguel, a última notícia rapidinho sobre a Argentina, para mostrar o caos também do governo, o absurdo, parece coisa de literatura. Henrique, coloca o Guilherme, por favor. A última notícia é o seguinte, bem rapidinho, telegráfica. Esse jovem aí, provavelmente incel, eu nem sei o nome dele, mas ele é um tuiteiro de 23 anos, terminou o ensino médio em 2020, aí no comecinho da pandemia, começou a cursar ciência política, largou e agora está cursando direito. Esse cara foi nomeado pelo Milei na semana passada, foi no começo dessa semana, diretor de uma empresa de energia nuclear da Argentina, está ganhando a bagatela de $9.200 por mês. 23 anos, sem nenhum conhecimento na área de energia, absolutamente nada. É esse nível de barbaridade, como se não bastasse a economia, a briga interna, aí tem também a corrupção, as coisas absurdas, o Milei, o chefe de gabinete dele, enfim, e tem figuras como essa de 23 anos sendo nomeadas como diretor de uma estatal ganhando $9.000, e o número em pesos até assusta, que são 13 milhões de pesos. 13 milhões de pesos é o salário desse jovem mancebo alçado ao cargo de diretor da estatal de energia nuclear da Argentina. Henrique. Pelo jeito, essa foto é de quando ele tinha 6 anos, né, Rogério? Porque a foto ali também... Gente, não precisa ir longe, é só vocês lembrarem que o homem que ocupava no governo Bolsonaro o cargo de assessor de assuntos internacionais do presidente da República, que hoje, por exemplo, do Lula, é nada mais, nada menos do que o Celso Amorim, um dos maiores diplomatas da história, que foi chanceler do Brasil. O sujeito que ocupava esse cargo no governo Milei é aquele... Eu não sei nem como me referir àquilo, né? Aquele indigente intelectual que está preso, condenado pelo golpe, o Felipe Martins. Que um moleque, à época, eu acho que quando foi nomeado, eu tinha 23 também, ou 24 anos, em 2019. Um moleque de 23 anos que era um bobalhão. Um pouquinho mais, Henrique, mas a tua lógica está toda correta. Porque eu acho que eu tinha lido que ele tinha 24 anos, se eu não me engano, quando ele foi nomeado. E assim, completamente absurdo. Um cara que era um bobalhão que ficava postando em blog de gamer. O cara virou
chefe de relações internacionais. Vou até checar a idade dele aqui. Podem falar aí, fiquem à vontade. Estamos chegando ao final da nossa live aqui. Pode falar, Rogério. Não, só dizer, a grande credencial do Felipe Martins era ser olavista de primeira geração, né? Ele fez o curso do Olavo novinho, e é um cara que aqui fazia ciência política, se enturmou com a turma do Ernesto, e era olavista de primeira geração, fez muito jovem o curso do Olavo, se aproximou do Olavo. Essa era a grande credencial dele, né? Não dá nem para comparar com o Celso Amorim, é covardia até. É verdade, ele era um pouquinho mais velho, sim, ele não tinha 24 anos, ele tinha, quando assumiu, 31 anos, 30 para 31. Muito bem, vamos agradecer aqui a presença do Rogério, do João, mas fica aí, vamos se despedir junto. A gente vai fazer aqui a nossa despedida oficial para amanhã, né? Só temporária. Vamos lá, Henrique. Maravilha, então vamos encerrando mais este Jornal da Fórum de quinta-feira, 23 de abril de 2026, e a gente agradece aí essa audiência excelente que tivemos hoje, e já deixamos o convite para que amanhã, às 20 horas, vocês estejam de novo aqui para acompanhar eu e o Miguel do Rosário. Um grande abraço para vocês, obrigado mais uma vez, boa noite, e até lá, gente. Tchau, valeu. Abraço. Boa noite, abraço, pessoal.